Gente, são muitas emoções. Eu tô aqui com a Lucy, essa pessoa maravilhosa. Gente, eu tô realmente impactada, emocionada. Tanta coisa. Esta mulher, vamos começar assim pelas coisas que me chocam, né? Já que vai ser tudo jogado no ventilador. Gente, não reclamem da duração do vídeo, tá? Não vai ter como escapar. Muita informação. O que essa mulher fez? Ela tatuou a minha cara na perna dela. Vou deixar aí pra vocês verem. Não, realmente a gente se pergunta. Eu acho que é uma decisão muito radical. Muito mais do que um rosto bonito. Muito mais do que a mulher que teve a audácia de tatuar a minha cara. Lucy, conte quem você é. Oi, gente! Meu nome é Lucy, eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre minha vivência como mulher negra, favelada, LGBT, minhas transformações e a cara da Nath na minha coxa. Sempre é um assunto recorrente. Preocupada, tá estampada aqui, né? Vou até me tratar. O vídeo sobre a história dessa tatuagem merece ser assistido porque a gente tem que se acostumar a sair da superfície, sabe, das coisas. Aqui a gente vai falar hoje sobre bucetas, né? Já falei em outro vídeo aqui que eu gosto de usar essa palavra, eu também, né? buceta é uma palavra tão bonita. Sai de diminutiva, uma boa coisa pra gente falar aqui também, tá? Então fique aqui, se inscreva, roda a vinheta, todos esses negócios. Inclusive, o negócio da vinheta, né? Essa Barbie que vocês estão vendo, que se vocês clicarem nela, vocês vão inscrever no canal, é exatamente o que está na perna desta mulher. E vambora, então, começar. Como este é um espaço mesmo pra gente falar na primeira pessoa, vamos jogar certas histórias no ventilador, né? As nossas vidas explicam o porquê desse vídeo tão impactante, tão utilidade pública, que é falar sobre formatos de pepecas. Exatamente. Outra coisa que precisa ser dita aqui, momento agora quase que biológico. Eu li que tem uma diferença entre vaginas e vulvas. Sim. Vagina é o que tá por dentro, sim, então a gente não pode falar vagina. Ó, o microfone. E vulva é o que tá por fora. A gente vai falar do que tá por fora, tá? O formatinho bonitinho. E a gente só descobre isso muito tempo depois, porque do mesmo jeito que homens não acham clitóris, não sabem dessas coisas que a gente usou, mulheres também não conhecem seus próprios corpos, né? E a culpa não é nossa, a culpa é que a gente não foi ensinada. E antes de nos tornarmos mulheres, o que acontece, né? Nós somos meninas. Exato. Conta um pouco pra gente como foi esse seu processo. De vaginas, depilação e sexo. Eu sempre achei que ia perder a virgindade, sei lá, na próxima esquina. Desde os meus 11 anos. Porque, né, gente, pornô, a criança tem acesso, todo mundo tem acesso. E, sei lá, filmes, vídeos, vida. Eu sempre achava que eu ia perder a virgindade e eu tinha que estar pronta. Mesmo que eu não quisesse, sabe? Eu nunca pensei, acho que estou pronta pra perder a virgindade. Mesmo com 12, 13 anos, enfim. Eu sempre achava que ia acontecer em algum momento e eu tinha que estar preparada. Preparada no sentido de estar depilada, de estar limpa, de estar cheirosa. Para a pessoa que eu vou dar, não porque eu quero. E aí eu comecei a me depilar muito cedo, com uns 11 anos. Eu perguntava, mãe, eu posso me depilar? Aí ela falava, não, porque seu pelo vai crescer grosso, só corta. E eu ficava lá igual maluca, cortando pelinho por pelinho, sabe? Muito paranoica, assim. E sobre formatos, eu me sentir à vontade com a minha própria vulva, com a minha própria buceta, que eu gosto de buceta que engloba tudo, demorou muito, porque eu casei cedo, eu casei com 16, e quando eu casei, sexo pra mim era papai e mamãe, era o que eu tinha acesso, e eu não conhecia meu corpo, tipo, sabe, não me via, não abria as minhas pernas, não me olhava no espelho, eu não sabia. Eu sabia algumas coisas sobre sentir prazer, porque eu sou uma pessoa que começou um pouco cedo, mas não é como eu sou hoje, né, que bom, glória a Deus. A obra foi feita. A obra foi feita na minha vida. E aí depois que, no período de eu me separar até hoje, é uma descoberta nova a cada dia, né? De eu parar e me olhar, e me ver, e entender, e me relacionar com outras mulheres também. Foi não que você precise, tá? Preciso descobrir. Por favor, não quero transformar mas se quiser, pode. Sapatão e bi. Mas se você quiser, é ótimo também. Acelera, assim, um aprendizado. Me relacionar com outras mulheres, transar com outras mulheres foi um processo fundamental na minha vida pra eu entender outras vaginas e acabar entendendo a minha e o meu próprio corpo, sabe? Foi assim. Só uma boa transar com mulheres. Aí a gente já vai facilitar a sua vida, porque
principalmente aqui nesse início, pra gente falar da nossa trajetória, o vídeo que tá no canal da Lucy sobre a questão de nudes, de aceitação da própria nudez, complementa o que a gente tá falando então aqui. É bom você sair daqui e ver o outro. Exatamente, vai aparecer na descrição, tá aparecendo aqui em cima, tá em todos os cantos no final desse vídeo, no cartãozinho também. Isso aí. Porque, além disso, do que eu falei no vídeo com você, eu já fiz um vídeo aqui sobre pornografia. E eu quero usar a pornografia exatamente como um ponto de partida pra minha história. Por quê? O que aconteceu? Nada, eu vou dar uma olhada aqui pra saber se eu não vou atropelar nenhum. Pra eu tomar a decisão de fazer a depilação, como também tá no vídeo sobre pelos. E foi um momento meio impactante, porque assistindo a pornografia eu comecei a achar que o meu formato de buceta era errado. Gente, um negócio muito doido. Eu comecei a me questionar muito. Sim. E apesar de eu ter toda a questão de não gostar de pelos, eu também entrei nessa de, se eu vou perder a virgindade, uma das primeiras providências que eu tenho que tomar é fazer a depilação. Inclusive, o que eu fui fazer? Nós somos... Não é ser otária, né? Nós somos muito respeitadoras. Pode falar, né? Porque eu fui falar com a minha mãe também. Que filhas maravilhosas. Eu duvido até mesmo que se eu tiver filha que isso vai acontecer. Mas tá, eu fui falar com a minha mãe também e tinha essa preocupação. Fui muito criticada. Por perder a virgindade, mas a gente tava lá, dizendo a verdade. A gente respeitou, a gente não mente. Hoje eu entendo que muita dessa minha paranoia em relação a achar que o formato da minha buceta é errado tem a ver com questões étnicas, sim. Tem a ver com o fato de eu só assistir pornografia branca. Eu associava as pessoas negras dentro do contexto da pornografia à violência. Sim. E, enfim, eu não me via, eu não gostava. O meu auto-ódio estava impregnado no ato de assistir a pornografia. Sim, gente, quando você coloca pornô, você só vê pornô branco. E aí pra você achar um pornô negro, pornô a gente já não acha legal, né, gente? Não acha essa ideia legal. Mas já que existe, vamos dialogar sobre. Quando você encontra pornô lá branco, você tem que fazer as suas buscas pra achar pornô de mulheres negras. E em sua maioria são violência, ou tipo, bem explícito, tipo, mulata, termos como isso, ou em inglês ou em português, pra vocês verem como a história da mulher mulata que serve só pra sexo ainda é viva, sabe? Como toda a herança do tempo de escravidão ainda tá aqui, ainda é viva. Os papéis interpretados por essas pessoas são sempre com esse viés escravocrata, tudo. Normalmente são mulheres negras com homens brancos, ou mulheres brancas com homens negros, né? E aquela história do homem negro com pau grande, tudo acontecendo de novo. É a mesma coisa, sabe? As coisas não mudaram. E como a gente não se vê, não que a gente precise se ver em pornô, mas como as coisas funcionam bom que não se veja. É bom que não se veja. Mas como as coisas funcionam desse jeito, como a gente não se vê no pornô, a gente não vê as nossas vaginas, a gente não vê nossas cores, né, nesses lugares, em nenhum lugar, né? Nenhum tipo de representatividade, a gente já começa a processar o auto-ódio que já tá aqui. Eu comecei a me achar um erro, uma aberração, porque estou falando de traços étnicos também. Isso eu acho que tem muito a ver, né? Aquela história dos mamilos das pessoas negras são maiores. Tipo de coisa que eu tô falando. Eu odiava meu mamilo, eu odiava minha vagina, tipo, quando comecei a conhecer, sabe? Que eu não via, e quando a gente não se vê, a gente acha que ninguém quer. O buraco começa a ficar mais embaixo, porque uma vez, né, eu já falei sobre o Super Pop. Tem outro programa também na Rede TV, que é o Dr. Hollywood. Quando eu vi o negócio lá, um episódio de uma mulher fazendo uma cirurgia na buceta, eu pensei, então é isso, deve ter alguma coisa errada comigo. Eu já cogitei a cirurgia também do lifting, que é pra deixar você assim também, esse tipo de coisa. E aí quando a gente começa a estudar sobre nossos antepassados e mulheres negras em geral, a gente descobre, tipo, o nosso seio às vezes tem um formato diferente, que a distribuição de cores do nosso corpo é diferente, sim, e não é errado, é diferente, e as pessoas não falam sobre isso, sabe? E aí quando a gente começa a estudar, a ver, que a gente começa a se empoderar e ver que tá tudo bem, que tá tudo normal, que a gente não é um erro. E aí, como a gente trabalha com redes sociais, a gente vê que teve um crescimento, assim, gigantesco. E as pessoas começam a aparecer, tem os nudes, a exaltação dos nudes, estamos na época dos nudes e tal, a gente falou sobre isso lá no meu canal. E a gente vê nudes de mulheres brancas, isso é a maioria, e lá peitos e bundas, e a gente já não se vê, isso tudo.
E aí a gente vê também que com o crescimento das redes sociais cresceu o número de cirurgias estéticas. Enfim, N tipos de cirurgias. No nariz, boca. A criatividade do ser humano é muito grande na hora de inventar cirurgia. Vai longe. Tipo, eu realmente não vejo nada contra. Se você não sente realmente bem com alguma coisa no seu corpo, vai lá mudar. Porém, a gente tem que entender o porquê que a gente quer mudar, né? E as redes sociais estão ali imprimindo na sua cara o que é perfeição, o que é bonito 24 horas. E aí você começa a receber aquilo de uma forma que você não entende. Mas você vai enfiando aquilo dentro de você e quando você vê, você tá numa mesa de cirurgia fazendo também. Então, o crescimento das redes sociais, com o crescimento dos nudes e crescimento das cirurgias estéticas estão interligados, assim, sabe? A gente começa a ver aquilo como certo, como perfeito, como bonito também quer. Há males que vem pro bem, vamos dizer assim, porque se eu não procurava esse tipo de conteúdo, essa onda de nudes, de tudo, me fez ver os corpos das pessoas negras pela primeira vez. E aí eu finalmente me vi. Que foi a mesma coisa, que eu vi o corpo dela pra poder ver o meu. E é muito louco, sabe? Como a rede de mulheres negras funciona. Como uma mulher vai lá e corta o capim pra, sabe? Começa a construir o caminho e vem a outra, e vem a outra. E assim a gente vai construindo as coisas. Acontece muito isso nessa rede que a gente tem. Eu digo o YouTube mesmo, né? Que pode ser o nosso trabalho, mas acaba virando uma rede de empoderamento muito grande. Porque você faz, e a outra se vê em você e faz. E a outra se vê, e a outra se vê, e a outra se vê. E assim vai fazendo. Aí nesse vídeo eu escolhi priorizar este bate-papo, em vez de a gente ficar meio comentarista de futebol. Sim, narrando os tipos de buceta. Não, vocês estão vendo passando aí pela tela, sabe? Porque o intuito é exatamente esse, meio que estimular na gente a prática de sermos gentis com nós mesmos. Entender que seu corpo não tem erro. Não tem defeito. A sua vagina não tem defeito. Não tem, acabou. Não tem vagina com defeito. Até porque são mais de quantos tipos? N tipos. E é uma coisa que isso já junta com uma outra questão. Você se sentir mal também tem a ver com, historicamente, independente de raça nesse sentido, os estudos sobre as mulheres não serem priorizados. Então ainda é uma incógnita pra humanidade. A gente não sabe mais nada. Um catálogo de tipos de buceta que existem. A gente nunca viu isso, gente. Mas é tipo, milhões, sabe, de bucetas. E tu vai achar que a tua vai ser igual a outra. Não vai, cara. São tipo, cara, é muita buceta. Ai, é buceta. E olha que louco, é um ciclo de ignorância que a gente vê no meio disso tudo. Porque não tem estudo, e precisamos então de mulheres na ciência. Não tem. Tem aquela questão de, apesar do machismo existir, das mulheres serem tratadas como objetos, a nossa sexualidade não é falada. E aí a gente fica dessa forma. Século XXI, hein? Exatamente. E uma coisa que eu ia falar sobre isso dos formatos é que aí também tem toda aquela questão de cultura de falar que buceta fede e todos esses negócios. Então você também não vai se sentir bem pra dentro de casa querer se conhecer. Ignorância, gente. Ignorância move o mundo de um jeito. A gente tem que começar a quebrar esse ciclo de ignorância, tá? Buceta tem o cheiro dela, que nem pau tem o cheiro dele, sabe? Mas ninguém fala do cheiro do pau porque são homens, obviamente. E o patriarcado tá aí pra comprovar isso. Mas, cara, bucetas são tão incríveis. O olho brilha, o olho chega a brilha. Tô emocionada, de saudade, gente. Sobre essa questão de formatos, apesar de não ter, né, os estudos, nós chegamos ao ponto de um artista plástico, um homem, quando ele soube dessa história chocante que a gente falou aqui, de as pessoas irem fazer cirurgias, ele decidiu procurar voluntárias mundo afora. E ele chamou mulheres de 18 a 76 anos de idade para fazer moldes de gesso das bucetas dela. Aí ele fez uma exposição cobrindo toda uma parede com esses 400 formatos que são muito distintos, porque as pessoas são diferentes, as idades são diferentes e é muito interessante. Então dei uma olhada nisso. Tô pensando na buceta. Não, esse assunto ele aciona muito a nossa reflexão. Sim, a gente para e fica tipo... Eita, ele não termina aqui, definitivamente ele não termina aqui. E também a gente vê como que... Ai, eu não sei falar sobre isso porque eu vou falar. Homem que é a buceta de criança. É isso, gente, muita calma nessa hora. Não, dá dislike no vídeo se quiser dar também, mas assim, não se revolte. Não se revolte. Não é disso que a gente tá falando. Assim, complementando essa polêmica, quando a gente fala lá daquela história de que depilação total infantiliza, é nesse sentido, sabe? Pensa aí, que ser humano, que mulher consegue ficar 100% sem pelos, com a pele clara e todas essas questões? Eu
Obviamente eu não vou mostrar essa foto porque a história ilustra pra vocês. Mas aconteceu de algumas semanas atrás no Twitter uma imagem de depilação total e desse tipo viralizar, no sentido tipo, nossa, queria ser essa mulher, que inveja. E aí as pessoas não se deram conta de que, além de ser uma pele branca, 100% depilada, todo aquele imaginário de buceta rosa também que as pessoas falam muito, gente, era pornografia infantil e ninguém percebeu, sabe? Então esse ideal de buceta perfeita, por mais louco que seja, É uma buceta infantil. é infantil. E isso me preocupa muito, porque eu não vou generalizar, obviamente, eu vou me segurar nesse vídeo, mas a gente vê como que muitos homens têm esse pré-requisito pra ficar com mulheres. Tem que ter uma buceta rosa, sem cheiro, completamente depilada, sem nenhum pelo. Eu não quero focar em tipos de buceta. Não. Mas sabe esse tipo Barbie que tá aparecendo aí? É o isso. ideal. É o e ideal. remete muito a criança. A criança, e assim, o que um homem quer de verdade, sabe? Porque se você parar pra pensar em mulheres, tirando toda e completa ignorância que a gente tem, você vê que buceta de mulheres, como é que é? Em tipo de formatos, cores e texturas e pelos e são lindas, sabe? Mas por que os homens fogem completamente disso e preferem essas, sabe? Tipo, quando eu digo homens, né, a gente não generaliza. Né? Estamos falando aí também, pra ninguém sair daqui chateado. Até porque um vídeo sobre bucetas também inclui homens trans. Estamos falando aqui de homens cis, esse tipinho. O que a sociedade cria pra tocar o terror. Por favor, tá? E falando sobre pornografia, não se esqueçam, pra comprovar o nosso ponto. Que não se gosta de comprovação. Não se esqueçam que, mundialmente, um dos títulos mais procurados é o quê? Adolescente, teenager. E aqui no Brasil é o quê? Novinha. O que é novinha em todos os sentidos Crianças. sociais? Tá, gente? Durmam com ela. Durmam, quero ver você dormir com esse barulho. E assim, como a gente gosta de deixar a resolução, a gente gosta de apresentar, de questionar, de enfiar o dedo na ferida, mas depois a gente vê o quê? Qual a solução das coisas, né? Porque não dá pra problematizar sem solução. A solução que a gente arruma pra você mulher, pra você homem, conhecimento. É a chave do mundo, assim. Conheça os seus próprios corpos e conheça os corpos das outras pessoas. Sabe a aba anônima do Google? Ela existe pra você. E você pode usar pra uma coisa boa. Sim. Conhecer os corpos das outras pessoas. Não precisa ir num pornô, porque aí a gente vai entrar no assunto da roda de alimentar pornô, mulheres e prostituição e dinheiro. Mas vá conhecer, bota lá vaginas, fotos de vaginas de mulheres, buceta. Tem muito material vulva. sobre os formatos. Tem muito material legal, tipo, sério, gente, legal, tem estudos, vai procurar, porque eu sei que fazem com a gente, sabe? A gente cresce aprendendo isso e reproduzindo, ensinando nossos filhos. Então vamos quebrar esse ciclo e aprender. Não é vergonha pra você falar que você foi criado de um jeito machista e quer, né, sair desse ciclo. Vai lá aprender. E aí o seu espelho é seu amigo, Exato. a sua câmera é sua amiga, como você vai ver no vídeo com a Lucy. Exatamente. É esse tipo de coisa. E aí, pra encerrar, como a Lucy já falou, não é errado você querer fazer cirurgia. Existem casos, por exemplo, tem um tipo de buceta que vocês viram que os lábios menores, eles meio que saem da vagina. E aí tem gente que realmente sente dor, sente incômodo por causa disso. Tem e aí pode ser que seja ok fazer a cirurgia. E assim, sabe, prioriza você. Aprenda a gostar de você. Não condicione, sei lá, a sua capacidade de amar a sua buceta ao olhar do outro, sexual. Principalmente quando se trata de homem. A gente tá sendo aquela frase, né? Feminismo não é sobre odiar homens, mas a gente quer reclamar de homens. A gente espera que vocês tenham gostado, pegado esta ferramenta e levem pra vida. Outro último recurso que eu não falei. Gente, não tenham vergonha de conversar entre suas amigas sobre isso, né? Inclusive, grandes verdades surgirão. Porque é isso, às vezes você tem que ser a pessoa que joga, que lança o assunto. Isso, na rodinha. Compartilha então esse vídeo com as suas amigas e aí você vai ver que todo mundo pensa sobre isso, mas não fala. Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. E é isso. Um beijo. Tchau. Cortou na hora certinha, cara. Profético, ministério profético. Ai, eu amei.